Bom dia a todos. Gostaria de começar essa nossa mesa de trabalhos, lembrando, que todo este encontro é dedicado à amiga, companheira Vera Colucci. Então, esta mesa o é, em especial, mais ainda. Vera aqui saberia escutar isso muito bem. Entre tantas, uma verdade é que eu e ela e eu, sem saber sabendo, nos convergíamos quanto à questão sobre como compor mesas, ou em que lugar Vera e Giovanni estariam nas mesas dessa jornada. Vera, você estaria aqui, alors, encore. Vamos seguir aqui pela ordem do folder, né? Então, nós temos um título, né, bem erótico, Entre talo e raiz, o corpo ancor. O corpo na ponta de la língua. Pois a gente vai, possivelmente, poder encadear mais significantes quanto a isso. Nós temos a presença aqui da Cláudia Leite, da Glória Carvalho, da Mariana Marques Moraes. Vamos começar, então, pelo trabalho da Cláudia. Bom dia, gente. Reencontrar, vocês aqui faz parte das alegrias potentes aí nesse nosso tempo, nesse tempo cheio de desafios. E agradeço muito a possibilidade de partilhar com vocês de um trabalho que eu venho construindo, de um trabalho que, de um certo modo, ressoa com as questões das Minas Gerais, dos grupos e das instituições pelas quais eu transito lá em Minas, né? O Fórum Mineiro de Psicanálise, mesmo o Parletre, o projeto Treliça, que é um projeto que tem sido desenvolvido dentro da UENG, né? Universidade do Estado de Minas Gerais. Então, esse trabalho ressoa e recompõe alguns elementos que nós estamos trabalhando lá, nas Minas. O título que eu dei a esse trabalho é A Pele Retumba, o Tambor que Estampa. Há tempos, uma certa razão de escrita tem me fisgado no universo da literatura. Alguns autores e autoras têm tido prioridade dentro desse escasso universo cronológico que solapa o nosso tempo presente. Resolvi revirar as raízes e degustar as mandiocas e batatas que são produzidas em nossa língua com uma fineza impactante. Se achegaram até mim Carolina, Lázaro, Itamar, Tenório e alguns outros. Ousei tratá-los com intimidade. Vieram participar com palavras de um universo que é um velho conhecido meu, a cor da pele. A cor da pele traz uma sentença curiosa. Não há transparência que te esconda do olhar do outro. Você é visível e tem que se apresentar ensacado, envelopado para o outro. Quero lembrar que foi aqui no Outrarte, no Sema-Soma, nos memoráveis e deliciosos estudos e encontros, que me instruí sobre os efeitos da radicalidade da escrita no corpo, da potência de considerá-lo uma superfície. E isso nos remete imediatamente à pele. A história da pele nos conduz a muitos caminhos, dentre eles o encontro com a pele que se fez ler pelo pergaminho. Lembramos que o pergaminho era uma superfície de escrita muito popular na Idade Antiga e na Idade Média. Ele era produzido de peles de animais, tinha um processo de produção muito longo e caro, e, por ser mais resistente e duradouro, substituiu o papiro.
Os escribas, então, tinham nas mãos uma pele mensageira que poderia ser reutilizada e mantinha a tarefa de transmissão. Outra pele que tem história é aquela que serve de matéria-prima fundamental para a construção de muitos instrumentos de percussão. Ganzá, timba, bongô, pandeiro, bombo, vários deles. Quero eleger, como representante desse grupo, o tambor. Como nos diz o músico Cláudio Infante, nada é mais determinante para o som de um tambor do que a pele que se usa. Eu já escolhi a minha. Essa afirmação do músico gostaria de destacar a expressão a pele que se usa. E quero recuperar uma elaboração sobre a especificidade desse uso da pele em nossa cultura. Ao descrever um acontecimento de tambor, Eduardo Guedes Pacheco destaca que esse tambor é colado, fica colado ao corpo do músico. Ele recupera a especificidade desse instrumento, esculpido do tronco de uma árvore, madeira, e ele recupera a especificidade, né, que mantém por ela ter, numa das suas extremidades, uma pele esticada. Pacheco nos indica, portanto, que o tambor fica grudado ao corpo, fazendo com que o corpo do tambor se misture com o corpo do músico. Isso permite que a música aconteça entre peles, entre a pele do músico e entre a pele do tambor. Eu cito Pacheco, ele diz, nesse caso, música é o resultado produzido por múltiplos movimentos e oriundos da produção de vibrações com intensidades diferenciadas e que são o resultado da diferença produzida por corpos de naturezas distintas. Ou seja, música é música quando a pele do corpo do músico entra em relação com a pele do tambor. Fim da citação de Pacheco. Bom, sobre a pele, as orientações que tomamos em psicanálise nos conduzem às elaborações de Didier Anzier, que destaca, por sua estrutura e por suas funções, a pele é mais do que um órgão, é um conjunto de órgãos diferentes. Sua complexidade anatômica, fisiológica e cultural antecipa no plano do organismo a complexidade do eu, no plano psíquico. De todos os órgãos dos sentidos, é a mais vital. Pode-se viver cego, surdo, privado de paladar e de olfato. Sem a integridade da maior parte da pele, não se sobrevive. Anzier. Se Anzier nos adverte que eu-pele é uma vasta metáfora, é para fundamentar as funções do eu. Esse invólucro, envelope que cobre o corpo de ponta a ponta, promove proteção, sustentação e diferenciação. Como demarcação, a pele fornece índices de qualidade, tais como calor, frio, pressão, dor, resultado das terminações nervosas que captam e transmitem excitações. Dentre as fundamentações destacadas por Anzier, gostaria de demarcar aqui que a pele partilha do funcionamento paradoxal, pois, ao tocar, somos tocados. Ele se alinha, portanto, ao que Freud nos indicou sobre o eu. Sabemos que Freud se serviu da noção do eu desde o projeto, mantendo este termo presente ao longo de toda a sua obra e renovando-o por sucessivas articulações. Podemos destacar, pontualmente, 2 momentos na obra freudiana, em que essa articulação se estabelece de maneira proeminente, começando pelo projeto, em que Freud aponta que, com a hipótese da atração de desejo e da propensão ao recalcamento, haveria a indicação de que, em psi, se formou uma organização cuja presença interfere nas passagens de quantidade que, na primeira vez, ocorreram de determinada maneira, isto é, acompanhadas de satisfação ou dor. Essa organização, nos diz Freud no projeto, se chama ego, eu.
Freud considera o eu, neste momento, uma totalidade dos investimentos si existentes em determinado momento, mas nas quais cumpre diferenciar um componente permanente e outro mutável. Ou seja, para Freud, ali no projeto, o eu é um elemento que interfere nas passagens dos investimentos. Ao darmos um salto, porque agora a gente vai para 1923, dentro desse pensamento do movimento freudiano, encontraremos o eu no quadro da segunda tópica, como uma instância que possui funções e características específicas. Nesse texto de 1923, o eu e o isso, Freud argumenta que, aspas, formamos a ideia de que em cada indivíduo existe uma organização coerente de processos mentais, e a isso chamamos seu ego. É a esse ego, Freud nos diz, que a consciência se acha ligada. O que queremos destacar nessa obra, nesse momento, entretanto, é que, cito Freud, o ego é, primeiro e acima de tudo, um ego corporal. Não é simplesmente uma entidade de superfície, mas é ele próprio a projeção de uma superfície. Fim da citação do Freud. Eu quero chamar a atenção ainda para uma nota de rodapé que se encontra nessa parte do texto do Freud, em que ele argumenta que o ego deriva das sensações corporais, podendo ser encarado como uma projeção mental da superfície do corpo, além de representar a superfície do aparelho mental. Durante a 9ª lição do Seminário da Angústia, Lacan recupera esse desdobramento freudiano sobre o eu e inclui um elemento importantíssimo. Discorrendo exatamente sobre o esquema óptico e a constituição imaginária do corpo, Lacan nos diz: o último pensamento de Freud indica-nos que a angústia é um sinal no eu, Moá. Se esse sinal está no eu, deve encontrar-se em algum ponto do lugar do eu ideal. Penso já lhes haver esboçado suficientemente que ele deve estar em X no esquema. Ele aqui está fazendo referência ao esquema óptico e tem um lugar ali que tem o X, enfim. Esse sinal é um fenômeno de borda no campo imaginário do eu. O termo borda é legitimado por se apoiar na afirmação do próprio Freud de que o eu é uma superfície e, até, acrescenta ele, a projeção de uma superfície, como relembrei no devido tempo. Digamos, pois, que ele é uma cor, termo cujo emprego metafórico justificarei oportunamente. Mentira, ele não justifica depois, não, mas ele fala que vai justificar. Essa cor produz-se na borda da superfície especular e linha de ar. Ela mesma uma inversão, posto que especular da superfície real e de ar. Eu indico, está na página 131 da edição em português, mas porque é bom ver no esquema, né? Isso que ele está propondo. Mas óbvio que o destaque que eu quero dar aqui é essa parte que ele fala, que vai falar depois e fala pouco, que o eu é uma cor, né? Bom, na geometria, aprendemos que um ponto não tem dimensão. Um segmento de reta que tem dimensão é constituído pela ligação de dois pontos, ou de duas pontas, na ponta de lá a língua. A superfície, e aí é muito legal, porque o ponto é uma superfície. A gente fica achando que é a reta que é a superfície? Não. O ponto é a superfície para a geometria. É louco, mas é isso. A superfície, nesse caso, são cada um dos dois pontos, né? As duas pontas, os dois cortes da reta. A superfície é definida pela geometria como um ente geométrico degenerado, pois lhe falta uma dimensão. Não existe espessura no ponto. Entretanto, mesmo degenerada, aborda a superfície, o ponto, a ponta, se impõe como um ordenamento e aparição. O eu é uma cor. E, de novo,
é o próprio Lacan que vai falando ainda de cor nas lições seguintes, mas da seguinte maneira. Eu vou citar o Lacan. Não é que salientemos que só os olhos são necessários para ver, mas sim que nossas reações são diferentes conforme nossa pele esteja ou não imersa numa certa atmosfera de cor. Fim da citação do Lacan, né? Por isso, ele vai ressaltar que o engajamento do homem falante na cadeia significante é que terá consequências, ou seja, que esse deslizamento simbólico é fundamental. Tomei essa indicação lacaniana como uma advertência. Nossas reações são diferentes conforme nossa pele esteja ou não imersa numa certa atmosfera de cor. E partilho de uma constatação que ganha um deslizamento simbólico fundamental nesse momento. Precisamos reconhecer que o eu é uma cor. Dentre as reações diferentes, frente a isso, encontramos a segregação e o racismo. Achille Mbembe, em sua obra Crítica da Razão Negra, nos lembra que a raça não decorre somente de um efeito óptico ao mundo sensorial, pois é também uma maneira de estabelecer e de afirmar o poder. Segundo Mbembe, é, acima de tudo, uma realidade especular e uma força pulsional. A raça não decorre somente de um efeito óptico, do invólucro, da cor da pele. Desse modo, ele argumenta, não basta afirmar que a raça é um complexo de microdeterminações, um efeito internalizado do olhar do outro e uma manifestação de crenças e desejos tão insaciáveis quanto inconfessáveis. Por um lado, raça e racismo fazem parte dos processos fundamentais do inconsciente ligados aos impasses do desejo humano. Mbembe. É preciso falar dessa cor, porque nessa construção classificatória que a modernidade organizou e que se chama raça, existem cores que doem na pele. Há cores que retumbam e estampam. A pele pergaminho e pele tambor, que tramam efeitos psíquicos diversos e nos impõem o racismo estrutural, discursivo e todos os seus desdobramentos. Mbembe nos lembra que, para nós, só é possível falar da raça ou do racismo numa linguagem fatalmente imperfeita, dúbia, diria até inadequada. Por ora, basta dizer que é uma forma de representação primária, incapaz de distinguir entre o externo e o interno, os invólucros e os conteúdos. Ela remete, em primeira instância, aos simulacros da superfície. Vista em profundidade, a raça é, ademais, um complexo perverso, gerador de temores e tormentos, de perturbações do pensamento e terror, mas, sobretudo, de infinitos sofrimentos e, eventualmente, de catástrofes. Se a dimensão altamente complexa do racismo ultrapassa a dimensão da ótica, do corpo, ela ainda assim atravessa violentamente esse corpo. Seus efeitos incidem sobre a pele preta de cada um, de cada uma. Retumba como retumba o tambor. Por causa da dor, o outro me queima, tal como a tradução poética de Sérgio Pererê, músico e multi-instrumentista mineiro, que nos apresenta em forma de cordel e de música, uma história que é a história que aconteceu com a família dele. Pós-abolição, nas condições veladas de manutenção da escravidão, em que as pessoas trabalhavam em troca de um chão provisório para viver, a avó de Pererê decide fazer uma plantação de milho para ajudar na alimentação da família. Corroído de inveja pela beleza da plantação, o fazendeiro manda atear fogo no milharal e tudo ficou destruído, inclusive a casa. A parte musicada dessa tragédia, Pererê canta assim: queimaram o milharal de vovó, foi sorte que um anjo veio avisar.
para ela pegar os meninos e correr para o mato, senão o fogo ia se queimar. Boiada comeu a plantação, tristeza tirou a vida de vovô. Valongo ressoou de consolação, ai, ai. Menino chorando nas mãos de feitor. Se meu peito me dói, não sei chorar. Se minha alma me dói, sigo a cantar. Se meu peito me dói, não sei chorar. Se minha alma me dói, sigo a cantar. Papai se alimentou não sei de quê, que se envergava sem se quebrar. Correu o mundo afora sem se perder, ai, ai. E hoje eu tô aqui para contar. Se meu peito me dói, não sei chorar. Se minha alma me dói, sigo a cantar. Queimaram o milharal de vovó. A pele retumba, o tambor que estampa. Na provocação poética, a língua é esse disparate que retumba na pele? No que ressoa da cor da pele, encontro lá a língua? Milner destaca que lá a língua é marcada pelo imaginário no que concerne ao campo da significação e da referência. Sob o nome de linguagem, se integra a inserção de lá língua no anel dos representáveis, ou seja, do lado do simbólico, a língua que entrecruza o discernimento. Eis, portanto, o que sustenta a afirmação desse autor, de Milner, de que lá língua, enfim, toca no real, na medida em que não a esgotam nem os efeitos da comunicação, nem os espaçamentos do discernível. Nesse contrafeito, se instaura o impossível da comunicação, embaraçado pelo não dito, pela palavra ausente e também pelos lapsos. No mesmo peso, há o que se diz a mais, que é o efeito necessário das homofonias, que há, e da metalinguagem, que não há. Nenhum ser falante pode vangloriar-se de ter o domínio dos ecos multiplicados do seu dizer. Milner poderá dizer, então, que, por não resultar nem da conta imaginária, nem do cálculo do simbólico, é com um a menos e um a mais que o real insiste nas redes de lá língua. Posto lá língua, o inconsciente continua estruturado, mas estruturado como o ajuntamento das letras, ou como nos diz Lacan, se pode dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, é no que os efeitos de lá língua, que já estão lá como saber, vão bem além de tudo que o ser que fala é suscetível de enunciar. Lá língua escorre, transitando entre peles, entre línguas, entre talo e raiz, ancor. É isso. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer muito por essa oportunidade. É uma alegria grande estar aqui. É um prazer, né? Eu me sinto também honrada de estar aqui nessa mesa, junto de Claudinha, Mariana e Giovanni. Me sinto bem entre vocês. E o título do meu trabalho é Corpo e lá língua, questão de movimento. Vou iniciar colocando em destaque o enigma como uma marca do corpo na perspectiva lacaniana, até porque, nessa perspectiva, trata-se de mais de um corpo. A lá língua, por sua vez, não parece menos enigmática. Não tenho, porém, a pretensão de decifrar esses enigmas, nem tampouco procuro deles me esquivar, mas, ao contrário, submeto-me a eles, procurando apenas tirar-lhes alguma consequência ou indicar alguma questão, especificamente no que concerne ao movimento, eixo desta apresentação. No seminário 24, Lacan coloca que o corpo do simbólico é lá língua,
e em radiofonia afirma: o corpo do simbólico, que convém entender como nenhuma metáfora, e que faz o segundo ao se incorporar nele. Esse segundo, a que o psicanalista se refere, consiste no corpo do falacer, par lettre, o qual, por meio da incorporação de uma palavra em outra, poderia ser então denominado corpo la língua, sem separação entre elas. Logo a seguir coloca, daí o incorpóreo, que fica marcando o primeiro, o corpo do simbólico, desde o momento seguinte à sua incorporação. Não se pode, então, confundir corpo do simbólico e o que o significante é. Para Lacan, significante como tal é uma diferença para com o outro significante. Desse modo, está sempre em outro lugar, indicando um evidente esvaziamento. Lacan joga com a homofonia évidence, évidemment, o esvaziamento como evidência da estrutura, o que faz com que o sujeito somente possa aparecer nesse esvaziamento de forma evanescente, como sujeito barrado, sujeito de desejo inconsciente, sustentado pelo objeto A. Como lembra Aluche, é importante notar que, ao admitir no seminário de um outro ao outro que o S2 jamais é alcançado pelo S1, Lacan torna problemática a sua fórmula tão repetida. O significante representa o sujeito para um outro significante. Como consequência dessa problematização, o sujeito somente pode ser puro movimento, passagem, ou melhor, ele é corte no suposto vínculo entre S1 e S2. Trata-se de passagem considerada em si mesma, sem ponto de chegada e, portanto, retroativamente, sem ponto de partida. Através da leitura de Agamben, convoca Aristóteles, que concebe o movimento como a teles, como um ato a que falta um telos, um fim, mantendo-se desse modo numa relação essencial com a privação a qual o constitui. Nessa perspectiva aristotélica, conforme destaca Agamben, o movimento, em sua imperfeição, em sua incompletude, deixa sempre um resíduo. Quanto à língua, Lacan, em Os Não Tolos Erram, fala sobre seu intenso movimento, que ele chama de animação, no sentido de um remexido sério, de uma cócega, de um furor, em suma, a animação do gozo do corpo. Por sua vez, afirma mais adiante, la língua, qualquer elemento que seja de la língua, é, em relação ao gozo fálico, um pouco de gozo. E é aí que isso estende suas raízes tão longe no corpo. A esse respeito, Quiné destaca que a língua se deposita no corpo como gotas de gozo, figura que aponta para esse gozo cujas raízes se espalham pelo corpo. Para Porges, em Voz do Eco, trata-se de ecos da voz, sendo esta concebida como objeto resto. Ecos que ele localiza no chamado espelho sonoro, em que a criança goza da matéria sonora. Para esse autor, a sonorização é uma imaginarização mais ou menos satisfatória da voz. Temos, então, o corpo, la língua, como imagem não especular, que ressoa infinitamente. Em outras palavras, temos um reflexo ainda não especular, um retorno sobre si, do corpo, la língua, produzindo, conforme destaca Milner, os vários tipos de equívoco, especialmente o equívoco homofônico, como marca de todas as línguas. Por sua vez, não se trata de uma proposta tão linear quanto possa parecer. Porges aborda o reflexo não especular segundo uma intrincação, em que o estádio do eco precede, ainda que virtualmente, e excede o estádio do espelho, o reflexo especular, tirando-se daí uma consequência. Esses dois reflexos não podem se separar. Há ecos no espelho. A cumplicidade entre Eco e Narciso, conforme mostra o mito transmitido por Ovídio. Em outras palavras, a imagem não especular existe, a imagem especular.
convivendo com esta última em sua inseparabilidade, ou melhor, como um dizer esquecido por trás do dito. Convém notar que a formação de uma imagem no espelho confere uma forma, uma unidade ao corpo da língua, ordenando-lhe os ecos, conforme mostra Cláudia Lemos, ao destacar os efeitos da operação da letra na língua da criança, ao mesmo tempo em que demarca o não especularizável, o corpo real. A questão do tempo também é trazida à tona, conforme está contida na precipitação. Trata-se, portanto, de antecipar o corpo do sujeito barrado, sujeito de desejo, que requer o limite do significante, embora essa antecipação, diz Lacan, já ocorra sobre uma matriz simbólica. Assim, o corpo imaginário simbólico do sujeito, para o qual usa o termo corpo-língua, como uma suposta totalidade, se constitui com a inscrição do limite, isto é, do significante esvaziado, presente como falta, como castração. Do que foi posto, tira-se a consequência de que, na proposta psicoanalítica lacaniana, o corpo, como enigma, somente pode ser pensado na imbricação entre real, simbólico e imaginário, isto é, na imbricação de um nó, o nó Borromeu. Importa realçar, de acordo com o que foi colocado, que a imagem, qualquer que ela seja, especular ou não especular, implica inevitavelmente movimento. Em vez de estabilizar, fixar, cristalizar, a imagem desestabiliza, ou seja, para usar as palavras de Huberman, ela se rasga, desestabilizando a unidade sintética e o esquematismo transcendental herdados de Kant. Neste ponto do trabalho, fui tomada pela surpresa, isto é, pela minha tentativa de conceituar corpo, imagem, língua, significante. Em outras palavras, experimentei um impasse no corpo teórico que assumo neste trabalho, ou seja, ao tentar prender a diferença, o puro movimento em conceitos que têm uma compreensão por meio de predicados e uma extensão, desfiz esse movimento. Indago, então, os matemas lacanianos não seriam uma tentativa de ultrapassar o esforço de conceituação na busca de uma aproximação ao impossível de se representar, impossível de se fixar em um conceito? Neste ponto da apresentação, apelo para matemas lacanianos como recurso de que esse psicanalista lança mão para presentificar a passagem considerada em si mesma, a diferença, o puro movimento. Segundo Fierrans, somente a matema, unidade mínima da linguagem matemática, em sua diferença para com outros matemas. Nas palavras desse autor, o puro matema se apresenta como equívoco homofônico, alcançando a lógica que coloca em questão o ser, e acrescento, excluindo a relação de significação. Escuto, então, o matema lacaniano como uma tentativa de libertação dos grilhões do conceito, uma tentativa de desestabilizar as certezas. Seria, em última análise, uma tentativa de aproximação ao puro movimento, à passagem em si mesma. Lembremos, portanto, a tentativa lacaniana de presentificar o movimento de passagem por meio, por exemplo, dos 4 discursos, das figuras topológicas, das fórmulas da sexuação, procurando indicar o equívoco homofônico, a ausência de ponto de chegada ou de partida, a existência do dizer ao dito, isto é, um dizer que é exterior ao dito e inerente a esse mesmo dito. Assim, nos 4 discursos, a impossibilidade da relação de significação entre S1 e S2, presentificada no discurso do analista, ou seja, o corte entre S1 e S2, revela o retorno a si desses significantes, reverberando em equívoco homofônico. S1, S1 é um, esse, enxame, S2, S2, D é dois, deles, dois. Esses matemas procuram mostrar que o discurso do analista não somente é feito da ronda dos discursos, da passagem por reversão de um discurso a outro, mas também que ele já estava lá,
existindo a cada um dos discursos. No que concerne às figuras topológicas, um movimento contínuo e reverso entre cortes e suturas busca presentificar a passagem em si mesma. A ausência de um ponto de chegada ou ponto de partida é mostrada pela condição topológica de que a banda de Möbius e o cross-cap, topologia esférica, já estavam sob a topologia esférica, isto é, sob as voltas do toro, revelando-se como puro córtex ou suturas. O traço de equívoco homofônico dos matemas topológicos irrompe no nespace, se a gente fosse traduzir, não espaço, lacaniano, indicando que o espaço absoluto foi a partir de Einstein relativizado. Assim, na topologia, a concepção tradicional de espaço é colocada em questão pelos cortes, cortes que não separam, mas, ao contrário, trazem à tona uma continuidade entre interior e exterior. Vamos nos deter um pouco mais nas fórmulas lacanianas da sexuação. Aqui volto constantemente, né, nos trabalhos que eu faço. Do lado masculino, temos a proposição universal. Para todo x, a função fálica é satisfeita. E a particular, existe um x para a qual a função fálica não é satisfeita, que contradiz o todo, o universal. Do lado feminino, não existe um x para o qual a função fálica não é satisfeita e não para todo x a função fálica é satisfeita. No lado masculino, a particular negativa, que na lógica aristotélica se relaciona ao universal positivo como uma contradição, nas fórmulas lógicas lacanianas, essa contradição adquire um caráter constitutivo. Assim, o existe um homem que diz não à função fálica é a exceção, o limite necessário para que se forme o universal para todo homem. Porém, essa constituição se dá como um impasse. Assim, para constituir a proposição universal, é necessária a existência de uma exceção, que, como lembra Castellino, constitui o pai e engendra para todo homem essa regra universal, que é a castração. No totem e tabu freudiano, esse lugar de exceção é ocupado pelo pai da horda, que na leitura lacaniana constitui uma ficção necessária ao psiquismo humano. No entanto, o limite, a exceção, existe um homem que diz não, foi retirado do conjunto de homens, deixando, portanto, esse conjunto em falta, ou seja, inscrevendo nele um buraco, um inevitável furo. Desse modo, vem à tona a impossibilidade de existência desse limite, ou melhor, a impossibilidade do limite constituir uma totalidade, o que aparece nas palavras de Lacan, um limite que não separa espaço algum, revelando, portanto, que a posição feminina face ao gozo já estava subjacente à posição de gozo masculino. Assim, o real, a impossibilidade de existência do limite necessário, traz à tona a condição desse limite, constituído pelo significante, como sendo esvaziamento, falta, castração. Dizendo de outro modo, ao constituir o suposto todo homem, o limite necessário, ao mesmo tempo, desfaz esse todo, configurando um impasse, o que revela, portanto, que o corpo lá língua subjaz ao corpo língua, existindo a este último. Com base em Fierrange, o gozo feminino, gozo de lá língua, está, ao mesmo tempo, dentro e fora dos limites do gozo fálico, gozo masculino, mostrando-se como continuidade entre dentro e fora, interior e exterior. Em sua leitura, esse autor afirma, Fierrange, longe de estar restrito em relação ao todo, o não todo, le partout, é, ao mesmo tempo, o todo limitado e o mais além dos limites. Ele ultrapassa o limite da razão e inaugura o absenso, próprio à psicanálise e ao sexo feminino. Convém destacar que a função fálica, φ de x, em seu percurso, ao circular pelas 4 fórmulas, ocupa cada vez uma posição diferente. Diferença que é o resultado das relações entre as letras, ou seja, das leis estruturais que as regem.
Poderíamos falar em passagem de uma fórmula a outra, passagem sempre reconduzida, desde que não possui ponto de chegada ou de partida. Em outros termos, as fórmulas somente existem em sua passagem às outras, em um giro incessante em torno do gozo fálico, em que o caráter necessário do limite revela-se impossível, ou melhor, desfaz o universo possível, trazendo à tona o corpo à língua, isto é, o não todo ou não toda, o encontro contingente do gozo feminino. Podemos dizer que o incessante movimento de reversão e inversão constitui o ser desses matemas. Ser, porém, não no sentido da ontologia clássica, mas sim do equívoco homofônico, que vem à tona na invenção lacaniana parêtre, parecer com S, reverberando em outras invenções, como, por exemplo, em para etre, para ser, para prefixo grego, que quer dizer ao lado, apontando assim para o ser ao lado, ser deslocado em virtude da impossibilidade da relação sexual. Nessa perspectiva, o gozo feminino, gozo do corpo à língua, está sempre prestes a irromper do gozo do corpo-língua, gozo masculino, assim como, segundo Cláudia Lemos, l'homme, o homem, irrompeu de l'homme, o homem, na escuta lacaniana, promovendo um corte ao dissolver o limite do universal que o artigo definido O representa na gramática. Neste momento, convoco rapidamente uma passagem de um caso clínico de Freud, caso do homem dos ratos. Nesse caso, destacam-se, segundo Freud, as voltas, repetições atormentadoras de uma ideia obcecante em torno do significante rato, em alemão, Rat, né? Que se articula a outros significantes no movimento de significação. Destaco apenas o instante em que ocorre um corte nesse movimento. E o rato, né, se desdobra, rato e se desdobra em rato, em português, prestação, pagamento. Rompe-se, então, pelo menos por um instante, os vínculos de significação e o rato se esvazia de seu significado de animal. Dizendo de outro modo, foi cortado o suposto vínculo de significação entre esse significante e outros significantes, fazendo aparecer em seu esvaziamento e em sua afânese o sujeito do significante, sujeito de desejo inconsciente. Ao mesmo tempo, mostra-se o equívoco homofônico entre Hatten e Hatten, em que se sobressai a escrita da letra. Esse equívoco revelou, então, que o corpo lá língua do homem dos ratos já estava lá, sob seus ditos. O Hatten estava, então, dentro e fora de Hatten, com 2 T's, rompendo os limites desse significante, pela contingência de que ambos são feitos da mesma matéria fônica. Enfim, já estava ali como dizer que existe ao dito, ou melhor, como impasse. Assim podemos dizer que o equívoco homofônico fez aparecer o corpo lá língua que estava subjacente ao corpo língua. Em outras palavras, pelo menos naquele instante, o equívoco, ao revelar o puro movimento dos ecos do falacer, revela o sujeito barrado, a passagem considerada em si mesma. Como consequência, ao se mostrar o puro movimento do sujeito de desejo, revela-se também a condição de que é preciso um suporte, uma sustentação face à deriva. A sustentação teria que ser, portanto, um ponto fora desse movimento, ou melhor, um ponto fora dessa linha sem pontos de chegada ou de partida. O ponto fora dessa linha sem pontos consiste no objeto A, ou seja, o que restou, o resíduo deixado pela imperfeição, pela incompletude do corpo da língua em seu intenso movimento. Por sua vez, revela-se também que esse objeto A está incluído em um movimento, ao mesmo tempo de conjunção e disjunção ao sujeito, movimento presentificado pelos símbolos lógicos e ou, que em sua inseparabilidade aparecem como punção, pequeno losango, né, na fórmula do fantasma.
Convoco ainda a afirmação de Lacan no seminário Ancor: o real só se poderia inscrever por um impasse da formalização. A esse respeito, vale notar que a formalização lacaniana dos matemas, em sua dimensão imaginária, coloca obstáculos à pretensão de presentificar o real do movimento, configurando assim um impasse, o qual, entretanto, como foi dito, seria a via pela qual o real poderia se inscrever. Interrogo, então, como se poderia revelar esse impasse sem conceituá-lo, sem explicá-lo? Destaco o verbo revelar, que se faz presente, juntamente com seus sinônimos, em muitos lugares deste trabalho. Parece, então, que o significante revelar já contém um impasse, ao equivocar homofonicamente com velar, ao mesmo tempo em que tira o véu e se mostra, a passagem volta a se velar, a se ocultar. Para finalizar, resta indagar sobre como lidar com esse impasse, o que aponta para uma questão ética, uma questão sobre o saber fazer com o impasse, na medida em que tem a ver com nossa condição humana de passagem, de puro movimento, de passagem por reversão entre corpo-língua e corpo-la-língua, entre talo e raiz. Enfim, nossa condição humana de puro entre. Obrigada. Bom dia. Dizer que eu estou muito feliz de estar na Unicamp de novo, mais um Encontro Outra Arte com vocês. Agradecer a oportunidade de compartilhar umas ideias que estão em construção, elaboração, e a alegria e honra de compartilhar a mesa com a Cláudia, a Glória e Giovanni. Faço a leitura do meu texto, que se intitula Corpo, Linguagem e La Língua na Psicose. O corpo como referente de La Língua. Introdução do método. No presente texto, pretendo começar a trabalhar sobre a relação entre corpo, linguagem, La Língua e psicose. Dita relação será abordada a partir de duas noções, ou melhor, operadores de escritura-leitura, a saber, referente e performatividade. O que ensaio com esse movimento é uma operação que podemos chamar de redescrição. Redescrição de uma noção ou conceito de um campo quando é introduzido em outro campo, como um movimento de transpolação, de reinscrição de um significante de um campo em outro campo, de uma malha ou rede teórica para outra malha ou rede teórica, num movimento de assimilação, atualização e ressignificação da noção estrangeira, que acaba se transformando num movimento duplo, porque a redescrição de um conceito de um campo a outro pode ter efeitos nos dois campos, efeitos de reordenação em função daquela noção que faz borda, que está no litoral. Em relação às elaborações de Alush sobre transliteração, tradução e transcrição, poderíamos dizer, em princípio, que a redescrição está mais próxima da transliteração, entanto, relação entre duas escrituras. Nossa tentativa, então, será em relação às noções de referente e performatividade, provenientes dos campos da semiótica e lógica e da linguística e filosofia da linguagem, respectivamente. Noções que podem ser redescritas no campo freudiano, como forma de abordar o funcionamento da palavra em dito campo e, especificamente, em como o campo freudiano acolhe a loucura, os atos e as palavras loucas, a partir de certo funcionamento particular da língua, um lapso, e da palavra, especialmente em sua articulação com o corpo, com aquilo que Shoshana Feldman chama de escândalo do corpo falante. A modo de exemplo e como forma de já ir entrando no tema da performatividade do referente no campo freudiano, trazemos algumas construções, invenções linguísticas de Jacques Lacan, já trabalhadas em um texto anterior sobre a língua teórica,
em coautoria com Mila Ramos. Cito uma parte desse texto. Há uma série de termos lacanianos que nos colocam, do modo mais direto, numa encruzilhada entre teoria, la língua e estrutura. Língua estérea, bévue, dimensão, par-lettre, materialisme, objeto A e o próprio termo la língua. Trata-se de transliterações ou de fragmentos de transliterações, produzidas por condensação e vizinhança homofônica. Fim da citação. A radicalidade dessas invenções linguísticas de Lacan se reforça na sua afirmação, por exemplo, de que não há linguística que não seja língua estérea. A conjunção de língua e histeria, desnaturalizadas, abstraídas dos seus campos científicos e condensadas no neologismo linguisteria, convidam a trazer até esse ponto a noção de redescrição, de efeitos de um significante de um campo em outro. O referido neologismo cristaliza, detém por um instante o movimento, dando visibilidade ao movimento de redescrição, ou seja, de reordenação dos campos linguístico e psicanalítico, criando e iluminando outro campo, o da linguisteria, quase como uma língua outra. Naquele momento, naquele texto de 2015, já falávamos do estatuto performativo daqueles termos lacanianos, por seu caráter de criação linguística. Ação performativa que franquearia a barreira entre significante e significado, e que, consequentemente, ilumina os campos de sua formação e o novo assim criado. Ação decorrente e efeito de um saber fazer com a língua a partir das formações do inconsciente. A ação performativa de criação linguística exige também ser lida, pois supõe uma escrita. Nesse sentido, estes termos, assim como a palavra louca, estão para serem lidos e decifrados. Sem desconsiderar, no entanto, os limites da decifração, como já anunciava Freud ao formular a noção de umbigo do sonho, ponto opaco resistente à decifração. Ainda nesse texto de 2015, apoiados em Porsche, colocamos à consideração a complexa relação que aqueles termos lacanianos instauram com o referente. Cito novamente. As palavras guardam, como em depósito, as ressonâncias de sua origem. Essa é uma citação de Porsche, e agora do nosso texto de 2015. Reescrevê-las na língua desnaturaliza a relação com o referente, sustenta a distância entre palavra e coisa. Fim da citação. Complexa relação derivada propriamente de seu caráter performativo, pois a performatividade supõe e instaura certa relação conflitiva e ambígua com a noção de referente. Passo a uma segunda parte do texto, que se chama O problema do referente na semiótica e na transmissão da psicanálise, ou a linguagem performativa e o funcionamento da palavra no campo freudiano. A noção semiótica de referente nos vai interessar aqui por sua relação com a problemática da transmissão e das diferentes formas de escrita em psicanálise, e se articulará, então, com a concepção de linguagem própria à psicanálise, e particularmente com a noção performática de linguagem. Para abordar o tema do referente, nos remitiremos brevemente ao livro de Legouffé, O Caso em Psicanálise, Ensaio de Epistemologia Clínica. Neste, o autor retoma o polêmico e inesgotável debate sobre a escrita e publicação de casos clínicos em psicanálise, em suas diversas modalidades e funções. Neste livro, Legouffé coloca em evidência um problema, não exclusivo da psicanálise e muito menos recente, que é a questão linguístico-discursiva de falar sobre um referente, uma cena, um objeto, algo que aconteceu, por exemplo, em um encontro analítico. E explicita que a pretensão de transmitir a clínica coloca em primeiro plano, relança esse problema linguístico-discursivo do referente. A leitura do livro de Legouffé deixa questões.
compartilho algumas delas. Desde que concepção de linguagem se pensa, se fala, se escreve, se pratica e se transmite a psicanálise? Linguagem representacional e conotativa, linguagem performativa? Em um princípio, poderíamos responder que em psicanálise se opera desde uma concepção performativa da linguagem. Mas em que sentido? Ou, o que quer dizer uma concepção performativa da linguagem? Esta seria drasticamente oposta a certa concepção referencial? Apoiados em Shoshana Feldman, tentaremos mostrar que a resposta é de ordem dialética. Cito a Feldman. Parece-me que o que é importante ver não é tanto a reintrodução do referente no performativo, mas sim a mudança do estatuto do referente como tal. Essa mudança de estatuto converge com a mudança de estatuto do referente em um campo aparentemente muito diferente, o da psicanálise. Assim como a análise performativa, a psicanálise também estuda a relação entre palavras e atos, entre linguagem e referente. Fim da citação. Nesse sentido, então, se entende a linguagem performativa como um ato de linguagem que produz, transforma a realidade, constrói e transforma os sujeitos implicados no ato de fala. E, por último, atualiza a negação dialética ou a inadequação da referência. Inadequação no sentido de que o acesso direto ao referente estaria sempre bloqueado enquanto o referente já dado, tendo que ser produzido pela própria enunciação, pela própria operação linguística. A linguagem performativa articula, assim, de forma dialética, a suposta dicotomia entre as posições realista e nominalista. Dito movimento dialético superaria a ilusão de que o referente já está dado, já está ali, imutável. Nas palavras de Feldman, nem para a psicanálise, nem para a análise performativa, a linguagem é um enunciado do real, um simples reflexo do referente ou sua representação mimética. Muito pelo contrário, o referente em si é produzido pela linguagem como seu próprio efeito. Tanto o ato psicanalítico como o performativo são efeitos da linguagem, efeitos referenciais da linguagem. Fim da citação. Essa outra forma de conceber a referência, não desde uma linguagem representacional e conotativa, mas sim performativa, possibilita relançar a questão, o problema da relação entre performatividade e sujeito, a questão do acontecimento subjetivo no encontro analítico e de sua possível transmissão. Neste ponto, vale explicitar que o problema do referente pode ser desdobrado em pelo menos 2 aspectos. Um primeiro, que poderíamos localizar na ordem de certa ilusão cultural e científica em relação ao referente, ilusão que nega que não há acesso direto ao referente, que não há forma de representar de maneira transparente e direta o referente. Nesses termos de uma linguagem representacional, o referente sempre escapa à representação. Mas em termos de uma linguagem performativa, o acesso ao referente é direto, porque a própria enunciação cria o referente, o produz, o presentifica, faz-lhe ser aí por um instante de forma inequívoca. Segundo ponto. Por outro lado, temos o problema do referente em psicanálise. O referente em psicanálise é o objeto A, que é muito elusivo, esquivo, evanescente, mas bastante direto. Aqui, o problema do referente objeto A se encontra com o problema da escrita. Existirá uma dimensão performativa do referente, da mesma forma que há uma dimensão performativa da escrita que escapa ou aponta a algo não representacional. Como escrita de um espaço de indeterminação e contingência, assim como o espaço que se abre diante do sujeito no encontro analítico. Chegamos, então, à formulação de que cada escrita possível, seja psicanalítica, seja clínica, seja científica, produz o referente de forma diferente. Logo, a pergunta que nos interessa é como se produz em psicanálise e na loucura
a relação entre escrita e referente, ou ainda, como se produz a relação entre escrita la língua e referente corpo. Uma possível forma de aproximar-nos à resposta é através da consideração sobre a atualização, cada vez, do método analítico, propriamente de uma das regras fundamentais da psicanálise, a associação livre, que instauraria um campo e funcionamento particular da palavra e da linguagem. A própria enunciação da associação livre transformaria, de aqui em diante, o campo da linguagem e o funcionamento da palavra, que ganha agora potência performativa. Nesse sentido, o referente em psicanálise se presentifica através da falha, do corte, do ato. Nas palavras de Fellman, a referencialidade analítica ou performativa pode alcançar-se e definir-se só através da dimensão da falha, em base ao ato de falha. Diríamos, em base ao ato falho. Neste ponto, recuperamos, pela proximidade e semelhança com como Fellman define a referencialidade analítica e performativa, recuperamos uma definição de la língua que formula Miner. Cito Miner, la langue é, em toda língua, aquele registro que a consagra ao equívoco. Fim da cita. Terminamos essa parte do nosso texto retomando um fragmento da aula de 30 de novembro de 55 do Seminário de Lacan sobre as psicoses, que nos dará passo, por outro lado, à última parte do texto. Cito Lacan. Para nós, a estrutura da palavra é que o sujeito recebe sua mensagem do outro de forma invertida. A palavra plena, essencial, a palavra comprometida, está fundada nessa estrutura. Temos dela duas formas exemplares. A primeira é fides, a palavra que se dá. O você é minha mulher ou o você é meu mestre. O que quer dizer? Você é o que ainda está na minha palavra, e somente posso afirmar isso, tomando a palavra no seu lugar. Esta palavra é uma palavra que lhe compromete a você. A unidade da palavra, enquanto fundante da posição de ambos sujeitos, é manifesta aí. Fim da citação. Retomamos o primeiro exemplo, o de fides, de funcionamento da palavra que traz Lacan, por seu caráter performativo e por sua vizinhança com a loucura, com o delírio, especificamente com a palavra louca como criadora de outra língua, outro código. De novo nas palavras de Lacan. Por que com A maiúscula? Por uma razão sem dúvida delirante, como ocorre sempre que nos vemos obrigados a introduzir signos suplementares aos que a linguagem brinda. A razão delirante é aqui a seguinte: você é minha mulher. Afinal, como se sabe com certeza? O valor fundante dessas palavras está precisamente em que o indicado pela mensagem é que o outro está aí enquanto outro absoluto. Esta incógnita na alteridade do outro é o que caracteriza essencialmente a relação da palavra no nível em que é falada ao outro. Termino a citação. Existe, então, como tentaremos mostrar na parte que segue, certa proximidade entre o caráter performativo da palavra em psicanálise e o caráter criativo da palavra louca. Bom, passo à última parte do texto, que se chama Corpo e la língua na psicose, ou a palavra louca como criadora de um novo código. Nessa última parte do nosso texto, realizaremos uma intertextualidade que nos permitirá, pelo menos, armar uma montagem que dê a ver, que mostre, ou ainda, realizar uma mostração da relação entre psicose, la língua, corpo e performatividade. Os autores que vão entrar nessa dança são Lacan, Fellman e Alouche. Lacan, no seminário sobre as psicoses, na lição anteriormente referida, trabalha a relação do chamado psicótico com um grande outro, via o funcionamento da palavra no nível em que é falado ao outro, pequeno outro. Nesse sentido, vai centrar sua análise em algumas de suas apresentações de paciente, mas principalmente na sua leitura e análise do caso Schreber, especialmente do livro de Schreber. Neste ponto diz:
cito Lacan, quando fala, por exemplo, de Nervenanhan, não sei se pronunciei bem, a disjunção de nervos, explicita claramente que essa palavra lhe foi dita pelas almas examinadas ou os raios divinos. São palavras-chave, e ele mesmo indica que nunca teria encontrado sua fórmula, palavras originais, palavras plenas, muito diferente das palavras que emprega para comunicar sua experiência. Ele mesmo não se engana a respeito. Existe aí planos diferentes. Fim da citação. Lacan reconhece aqui 2 níveis da palavra na psicose. Uma da linguagem comum, da língua e do código comuns, aos quais Schreber utiliza como forma de comunicar-se, de testemunhar e transmitir sua experiência. E outro das palavras plenas, que são de natureza performativa e da ordem do neologismo, e que são comunicadas a Schreber pelas almas examinadas ou raios divinos. Lacan vai chamar intuição delirante essa comunicação das almas examinadas ou raios divinos com Schreber. Diz ainda que dita intuição é um fenômeno pleno que tem para o sujeito um caráter inundante que o toma e que lhe revela a Schreber uma perspectiva nova, a qual Schreber vai selar com a invenção de uma língua fundamental. Se bem Schreber mantém relação com o código comum, com a criação de sua língua fundamental, vai realizando, ao mesmo tempo, um movimento de desconstrução do código comum e construção de um novo código, no sentido em que nos traz a luz. Cito a luz. A loucura pode, então, ser objeto de um comentário que especifica de que maneira, muito própria, joga com a linguagem. Da mesma forma que a literatura moderna, diz Foucault, a loucura comete um atentado contra a língua como código. A palavra reconhecida como louca e ou literária coloca a língua em perigo, como possuindo sua cifra nela própria. Como tal, a loucura não utiliza o código comum. Pelo contrário, faz passar seu próprio código na sua palavra. Fim da citação. O que a luz, recuperando a Foucault, descreve como a palavra louca, no sentido da loucura como tal, pode ser entendido como a radicalidade da propriedade que tem o performativo de subverter a oposição entre referencialidade e autorreferencialidade. Nos termos de Feldman, se a linguagem do performativo refere a si mesma, se essa se produz como sua própria referência, este efeito da linguagem é, no entanto, uma ação que excede a linguagem e que modifica o real. A autorreferencialidade não é perfeitamente simétrica, nem exaustivamente especular, senão que produz um excesso referencial, um excesso com base no qual o real deixa sua marca sobre o significado. Fim da citação. A este excesso referencial, a partir do qual o real deixa sua marca, do qual nos fala Feldman, podemos redescrevê-lo no campo da loucura, a partir das noções de alucinação verbal e dos neologismos produzidos neste campo. Tomamos, por exemplo, o neologismo que Lacan recupera de uma das apresentações de pacientes, Galopiner, ao qual Lacan diz ser, junto com outros que a paciente lhe escondeu, pontos de referência essenciais. Este neologismo, como outros no campo da loucura, fazem passar e, ao mesmo tempo, condensam a relação entre corpo e linguagem, colocando o corpo falante, o corpo pulsional, por momentos, corpo fragmentado e ou corpo invadido, como referências essenciais dessa língua particular, privada, dessa língua louca. Terminei. Obrigado a Cláudia, obrigado a Glória, obrigado a Mariana. Para mim é um prazer também. E gostei do que a Glória falou, assim, inspira segurança, né, Glória? Inspira segurança estarmos juntos, né?
E agora é a hora do improviso, talvez a palavra melhor seja imprevisto, né? Como vocês sabem, meu acesso a essas 3 elaborações se deu aqui agora, né? E com a tarefa que eu acho difícil, né, de puxar a conversa, né? Pelo menos dizer algo dos trabalhos para introduzir um bate-papo, uma discussão, né? Então, de uma maneira imprevista, eu vou tentar começar essa minha abertura para as questões de todos vocês com o trabalho da Mariana, né? Eu vou começar invertendo, porque a Mariana, no meu modo de escutar o trabalho dela, ela traz, vamos chamar assim, uma questão mais teórica e mais abrangente, né? No jeito que eu escutei. Então, ela traz uma questão fundamental para os estudos linguísticos, teoria do signo, que outro nome a gente poderia dar, né, que é a questão da relação não relação, né, entre referente e performatividade, né? E passa aí por Aluche, Feldman, Lacan, né, de uma maneira que eu gosto muito, né? Eu acho que é uma elaboração que merece nossa atenção e há desdobramentos aí, muitos. Então, com essa questão, você, de certa forma, toca, né? E assim que você escolheu trazer a sua questão para esta mesa, né? Que se denomina Entre Talo e Raiz, o Corpo Ancor. E é interessante, né, que dessa mesa, não sei se a criadora do título, né, pensou, né, o entre, né, que aí aparece no início, né, ele é muito forte, né? Ele é muito forte porque é preciso transitar, né, desde o que está lá na ponta de la língua, né, mas precisa falar do talo e precisa falar da raiz, né? Então, tem como é que eu diria? Tem um impasse teórico, né, de fato, muito radical aí, e a Mariana começa a abordar por aí, né? Depois, o texto da Glória, né, elegendo, no meu modo de entender, uma palavra simples, mas ela tira disso muitas consequências, que é a palavra movimento, né? Então, no meu escutar, né, Glória, você também coloca esse mesmo impasse, essa mesma radicalidade que a gente tem que enfrentar teoricamente nos nossos estudos, né, primeiramente, não sei se primeiramente, segundamente, né, sobre linguagem, articulados ao que somos psicanalistas, né? Tem essa questão aí. E então você traz toda essa ideia a partir do corpo como enigma, né? Você bordeja mais uma vez ao seu modo, ao seu estilo, essa questão do como que isso acontece, né? Como que acontece? Tem hora parecendo que acontece normativamente, e tem hora que estranhamente, né? Então você fica também nessa báscula aí, né? E o modo como eu escutei o trabalho da Cláudia, né? Eu escutei o trabalho da Cláudia como, vamos dizer assim, menos abrangente, né? Menos teórico nesse sentido, e ela já tem aí os elementos, como se ela escutassem, né, os trabalhos da Mariana e da Glória, e aí ela, assim, deixa eu
trazer aqui um caso exemplar, ou pelo menos uma singularidade nessa discussão a que se propôs a mesa, né? Então, você, claro que sem desconsiderar tais raízes, né, você traz, né, de La Língua, né, alguns resíduos, né? E por que resíduos? Por que esses são os resíduos e não outros, né? Raça, cor, fogo, canto, né? E aí dá vontade de misturar com os nervos aqui que a Mariana trouxe da palavra louca, né? E você, para pensar, né, como que nas redes de La Língua o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E, de certa forma, às vezes até nos engana e nos fazem de bobo, né? Nos faz de bobos, né? E faz com que a gente suponha interpretá-lo, né? Então, eu acho que são riquezas formidáveis, assim, que a mesa traz. Eu aprendi muito, embora para aprender de fato eu teria que comer esses textos e as referências com muito mais calma, né? Eu não vou colocar uma questão de início, né? Eu vou abrir para vocês, porque a própria questão que vocês, um de vocês ou alguns de vocês colocarem, ilumina a gente aqui e já não fica essa coisa fechada de que vai responder a questão geral que o debatedor pôs, né? Mas eu estou atento e eu converto também o conjunto da fala de vocês numa questão para a mesa como um todo ou para cada um da mesa, ok? A palavra está aberta. Oi. Oi. Tá, né? Oi, bom dia. Bom, 3 trabalhos maravilhosos, né? Lindos, cada qual ao seu modo. Eu vou fazer uma primeira pergunta, porque eu acho que deve ter outros diálogos, mas eu começaria diretamente com o trabalho da Cláudia, porque você começa dizendo de quem te acompanha nesse momento, e você traz o Itamar, e você traz o Lázaro, e você traz outros nomes que eu agora não lembrarei, mas, para mim, todo o tempo ficou ecoando a Neuza, né? A Neuza Santos Souza. E na provocação que você faz, nessa pinçada que você traz, né, do eu é uma cor, e como você articula, 2 outras frases para mim ficam ecoando, então eu queria te ouvir um pouco mais nessa direção. Uma o Giovanni já trouxe, que é o inconsciente estruturado como linguagem, ou que a gente também pode pensar o inconsciente é o discurso do grande outro, e aí você tem uma lógica para pensar raça e racismo, que é discursiva, né, não apenas imagética, acho que você marca isso radicalmente. Mas tem uma outra frase que não é do Lacan, que normalmente gera algumas controvérsias, que é uma frase que é retomada de diferentes modos pela Neuza, pela Isildinha Nogueira, que é o grande outro é branco. E aí eu estou provocando, queria te ouvir um pouquinho mais nessa direção, justamente porque em várias discussões o que aparece é, bom, mas então você não entendeu o que é grande outro, como sendo só uma dimensão desse grande outro abstrato, mas a gente sabe, que eu acho que é uma marca da mesa bastante interessante, que é como produzir enodamento entre os registros, né? Então, entre real, simbólico e imaginário, de diferentes vias. Eu acho que eu até já vou aproveitar, que era uma pergunta para a Cláudia, mas já vou, porque eu acho que toca num ponto do trabalho da Glória, que é justamente os impasses de formalização, né? Ou seja, o que aí inventamos, né, diante dos impasses de formalização, que nos permite compartilhar o que há de singular em cada uma das questões envolvidas, né, produzidas, justamente para que a gente possa fazer teoria e não delirar. Já fazendo uma provocação também com a Mariana. Então, assim, agradecer imensamente, sair aqui, de fato, com várias questões, mas queria começar um pouco provocando nesse sentido. Obrigada. Legal, Sueli, que você
retomou a ordem inicial da mesa, né? Eu fiz o negócio vir daqui para cá, agora você já trouxe de lá para cá de novo, né? Giovanni, eu não sei não, porque na verdade ela fez a pergunta respondendo, né? E acho que apontando exatamente para Mariana, né? Porque talvez seja esse elemento que seja muito importante. Eu acho que ontem no finalzinho nós conversamos um pouquinho sobre isso, que é o impasse da formalização, é o impasse da conceituação, inclusive do grande outro. Ontem nós falávamos de La Língua, né, Nina, em relação à jaculação e jaculatória, né? Um pouco nessa perspectiva mesmo, do quanto que encerrar, e encerrar, inclusive, o conceito de grande outro, nos coloca numa situação, uma encruzilhada um tanto quanto perigosa mesmo, né? Sim, eu começo, eu tenho feito, acho que todos os meus últimos trabalhos têm versado nessa temática, da questão do racismo, da questão social, segregação, né? Talvez eu já tenha vindo até com contato com Sidi Escofarré, pensando um pouco nessa problemática, desde o tempo do pós-doc, e continuo ainda trabalhando, e continuo lendo, Itamar Vieira Júnior. Essa questão do milharal da avó do Sérgio Pererê acontece nessa perspectiva, né? Porque nós participamos juntos de um trabalho e ele traz essa história, e ele traz essa história a partir do relato de uma discussão que eu levei sobre Tortarado, um recorte de Tortarado. Então, o Pererê entra e fala, eu fiz uma música sobre isso. E o que me chamou na época a atenção é um pouco... Ontem eu fui tocada por esse ponto, né, de que tem algo do poético que reverbera, tem algo do poético que insiste quando nós estamos aí às voltas com as teorizações, né? Então, eu gostei muito do modo como o Pererê, então, fez, inclusive, a apresentação dele. Eu fui pedir licença para falar da música, aí ele me mandou alguns vídeos, inclusive novos, da Rede Minas, está disponível no YouTube, com entrevistas dele sobre isso. E ele retoma um pouco algo que talvez reverbera nessa discussão controversa, porque ele vai falar o seguinte, a música, a música universitária, ensinada, é uma música branca. E em que sentido, né? Ele vai dizer do quanto que nós não temos uma cultura musical no sentido de uma teorização, de uma formalização do que foi construído dentro da questão da história da música, com a sua inclusão da cultura das Áfricas, né? E é interessante esse documentário, ele me encaminhou, está disponível, o quanto que então tem algo de um silenciamento. Claudinha, eu posso então colocar... Desculpa, te interromper. É porque eu acho que eu vou te agradecer, né, por tirar a teoria do universal, né? E eu me lembrei, né, enquanto te ouvia, do livro da Grada Quilomba. E eu acho que para mim teve uma imagem, né, que é Memórias da Plantação. Você traz a memória de um incêndio, né, de uma plantação queimada. E o que eu me lembrei é que você estava de máscara, né? E a Grada Quilomba começa o livro dela com uma mulher negra amordaçada. E você tira a máscara e canta. Eu acho que é aí que é algo, quando você canta e eu escuto, que eu posso ver uma pele ou outra, não universal, que não teoriza eurocentricamente, mas inventa um outro modo de teorizar cantando. Então, eu só tenho a te agradecer por isso. Obrigada, Flavinha. É isso que o Giovanni brincou, né? Como que a gente improvisa, como que a gente trabalha com isso que é da ordem da invenção, né? Então, a psicanálise nos provoca isso, outra arte nos provoca isso. Oi, Sueli, obrigada pelo que você colocou. E eu só queria dizer que eu entendo assim, esse impasse da formalização, àquilo que ela se refere, como algo inevitável, né? Não tem jeito de sair. É a minha escuta. E não como uma coisa negativa, né? Como algo que você tem que resolver, como normalmente a gente usa. Eu entendo mais assim como um operador, né? A gente ali nesse impasse, né? De alguma forma,
se mexe, né, de alguma maneira ali, dentro desse impasse, nos diversos níveis, né, nas diversas dimensões de nossa vida. Foi assim que eu escutei, né, como algo que não tem jeito, né, é uma condição a que você está aqui, o ser humano está submetido, né, e como, repetindo, como eu falei, não é alguma coisa que você vai procurar resolver, né, sair dali. Você vai poder operar com isso na vida, né? Pois, obrigada. Oi, Glória. Só continuando esse diálogo, no meio do seu texto tem uma palavrinha que eu acho que foi um pouco isso, assim, extremamente cara, valiosa, que é quando você traz essa dimensão ética. Então, é quase como se o seu texto nos convidasse a pensar qual o passo diante do impasse, que não seja a vivência de impotência, né? Então, lindo, obrigada. Isso, obrigada a você. Fica aqui. Pronto, para não ficar. Eu não sei, eu queria colocar uma questão para a Mariana, mas ainda nem é uma questão, é algo que me ocorreu, né? Eu acho talvez, não sei, me veio isso, tá? Pensando na Xoxana, né? Que quando Freud, né, leu o caso Schreber, tem aí também uma subversão da referencialidade. Ele não está lendo um caso, ele está lendo uma autobiografia, né? Então, eu acho que isso talvez possa ser levado em conta em algum momento aí, né, da sua reflexão. Porque isso, né, enfim, o momento da teorização do Freud, em que ele não constrói um caso a partir da escuta no consultório, né? Então, eu acho que isso também pode ser algo a ser considerado. Não sei se você considerou, Mariana, porque isso é uma questão importante para a Xoxana Felma também, a questão da teorização e do autobiográfico. Ela diz que, por exemplo, né, não é o caso do Freud, mas se a loucura nos aproxima de alguma maneira do feminino, né, das questões da mulher, ela vai dizer que ela, como teórica, ela não teoriza de uma certa maneira, porque inclui o autobiográfico na teorização dela. Eu achei interessante você colocar para dançar, para falar da questão da referência da psicose, o Lacan, a Xoxana e o Aluche, que eu acho que ao lado aí da loucura, eu ouvi alguma coisa em torno da autobiografia do feminino, mas pode ser só um vício de quem fala disso o tempo inteiro. Enfim, desculpa. Obrigada, Flávia, e Giovanni, Flávia, Sueli, pelo comentário, pergunta. Bom, primeiro dizer que eu estou começando a elaborar e pensar a questão do referente da performatividade, e esse trabalho foi um exercício de tentar levar isso para a questão da loucura, mas é muito inicial, porque eu ainda não estou muito resolvida na questão do referente da performatividade. Não pensei nesse sentido da subversão que faz o Freud, mas acho interessante essa chave de leitura, porque eu me meti pelo referente, pela questão do livro esse do Legofé, que é bem sobre a questão do caso, né, o problema do referente no caso como situação, e as outras formas de caso que recorrem a outra escritura, outra materialidade. Então, poderia ser interessante tomar por aí, e a partir do que a Sueli falou do texto da Cláudia, na verdade, estou tentando pensar em clave sempre disso do performativo, referente. Eu tinha escutado falar que o inconsciente era branco, ou de que o grande outro era branco, ainda não tinha escutado. Mas eu fiquei pensando se não é importante pensar essas formulações da ideia de lugar de fala, justamente, né, da performatividade, né, de tirar da leitura mais referencial e pensar na enunciação, né, o momento, o lugar de enunciação. Acho que por aí eu fiquei pensando nisso, a partir do que você falou e da polêmica que sempre gera, porque também, uma vez que está escrito, já perde também, né, essa potência de enunciação, esse é o tema. Mas acho que eu deixaria por aí. Obrigada, Flávia, mas eu ainda não elaborei, mas eu acho... para mim, a questão
aí do Lego Feu, eu discuto com o Lego Feu, na verdade é outro texto, de que também a situação analítica, quando a suposta referência da situação analítica também é performática, não existe o referente, né? Se o que a gente poderia, não é uma defesa do caso, mas se um caso não poderia transmitir outra coisa, que não é o referente à situação, senão algo do método, nesse sentido de certo funcionamento da palavra que existe no encontro analítico, não só, mas que existe por aí. Não, eu quero agradecer a mesa, né, porque eu acho que essa mesa trouxe de uma forma bastante interessante a forma singular que cada um se incluiu nesse tema, né? Quero dizer à Cláudia que é preciso falar dessa cor, é preciso falar, incluir, né? E me lembrei que, se isso hoje se faz aqui com a sua fala e com o seu canto, a gente também tem a memória de que aqui no Outrarte houve um momento em que a cor também foi incluída no trabalho do Walker, não é? É importante a gente não deixar isso ficar esquecido, né? E hoje mesmo também tivemos uma mesa em que essa questão, né, o trabalho do Daniel, e né, trouxe exatamente essa questão. Então, agradeço por você ter trazido isso aqui nessa plenária. Eu gostei muito, Glória, muito da forma como você, lendo os matemas, lendo os significantes da teoria, trouxe a questão da passagem, né? E a questão do movimento. Achei fundamental isso. E como os impasses deixam restos. E a minha pergunta é, tudo bem, o que fazemos com os restos? E você colocou uma questão ética fundamental, que, do meu ponto de vista, se trata justamente de como transmitir isso que resta. Do ponto de vista da teoria, eu acho que isso nos convoca sempre a dar um passo a mais. Dar um passo a mais no sentido de poder sair daquilo que é a reprodução dos ditos e operar na escuta do dizer de Freud, do dizer de Lacan. E eu acho que você traz isso de uma forma muito interessante. Com relação ao trabalho da Mariana, o que eu queria dizer? Que a redescrição que eu entendi, Mariana, que é avisada, né, do seu trabalho, a redescrição deixa restos, né? E que, então, a minha pergunta é, esses restos, eles são do mesmo estatuto que isso que está em jogo nos impasses, sejam eles impasses da formalização, sejam eles, né, os impasses de um final de análise, sejam eles que impasses forem. De que impasses nós estamos, né? E que restos são esses de uma redescrição? Porque o que eu estou entendendo é que você traz a importância do gesto de Lacan, no caso, em realizar esse deslocamento de um campo para o outro, não é? Agora, isso deixa resto. Era esse o ponto que eu queria trazer como questão para a mesa. Obrigada. Muito obrigada pela mesa. E agradeço também a presença do Giovanni aqui nessa coordenação. Deixe-me somar, né, e se por acaso precisarem de separar também essa minha questão com a Danina, fiquem à vontade. Uma das frases, né, durante as 3 apresentações que me chamaram muita atenção, e falei assim, puxa vida, parece que essa frase aqui do Aluche,
convoca as três, né, em algum eixo comum, né? É a frase trazida pelo trabalho da Mariana, ela citando a Loche, e ela menciona, né, que a palavra reconhecida como louca e ou literária coloca a língua em perigo. Como? Aí, como eu já estava escutando um vínculo, ou querendo um vínculo entre os três trabalhos, né? Eu escutei a palavra reconhecida como louca e indaguei, né? Será que também a palavra reconhecida como negra, né, coloca a língua em perigo, né? E a palavra reconhecida como translocada, seria a palavra reconhecida também em movimento, esse grande problema que a teoria enfrenta, ou a formulação enfrenta, né? Puxa vida, mas língua, né? A língua que se põe em perigo é uma língua que não existe por si, em si. Essa língua, ela foi escavada de la língua. Então, quer dizer, ela é, antes de tudo, né, dessa palavra louca também, né? Então, que movimento mais... não sei, tem hora que a gente fica assim, discutindo. O grande problema nessa essa discussão mesmo de e se desculpando, não, mas teoricamente está recoberto, né? Que o grande outro não é só branco, teoricamente. Mas a questão que eu acho que a gente aprende com essa mesa é que, teoricamente ou formuladamente, né, não responde nada. Não responde, esboroa, porque se trata da enunciação, entende? E todas as condições possíveis de um corpo falante. Interessante demais resgatar esse livro, né, desde lá do meu tempo em que eu comecei a fazer minha tese de doutorado, né, Escândalo do Corpo Falante, tocando ali, né, nesse grupo, né? Então, me chamou a atenção. Então, assim, para complementar a pergunta da Nina, né, seria isso, né? O que é mesmo, né, essa palavra reconhecida como louca e ou literária, e que outros e ous, né, a gente colocaria aí, né? É isso que é a minha questão. Então, como é que vocês querem responder a questão da Nina e falarem? Querem começar pela Mariana? Sim, pode. A gente sintetiza tudo, Eu acho que responde tudo. a partir do que a Nina colocou, Glória, tem um ponto aí que assim me interessa demais, seria a possibilidade de diferenciar movimento e passagem. Eu sei que isso não está no escopo do seu texto, mas assim é o que fica para mim assim como uma grande indagação, porque isso me interessa de muito perto, inclusive a partir da literatura, né? Do Proust, por exemplo, o Giovanni está falando da palavra literária, né? O que poderia ser diferenciar movimento de passagem. Enfim, fiquei fascinada com essa possibilidade de pensar essas duas. Obrigada, Nina, pelo comentário, a pergunta. Sim, entendo que o movimento de redescrição, a operação, produz um resto, e o que eu entendo é que o resto, justamente, no caso dos exemplos da loucura ou do Lacan, são os próprios neologismos. De alguma forma, o resto é um resto linguístico. Para mim, a redescrição é uma operação, um movimento, e esse resto, por exemplo, não sei, a la língua, ou linguisteria, ou galopiner, exigem leitura, exigem ser lidos. E daí eu conectava um pouco com o trabalho da Glória nesse sentido de que os matemas também exigem ser lidos, né? Sempre, né? Uma e outra vez. Eu entendo que esse resto é de tal natureza que tem que ser lido cada vez. Mas, para mim, os restos são propriamente os neologismos, nesses casos, esses exemplos que eu trouxe. E por aí.
E depois o que o Giovanni falou, e também a associação que a Flávia fez, né, da loucura, o feminino, bom, agora a cor, né? Eu acho que mais além dos movimentos mesmo identitários, existe alguns pontos em comuns, né, dessa palavra louca no sentido de estrangeira, né, que está fora do código, que tem que criar seu próprio código de alguma forma. Eu entendo por aí. Obrigada, Nina. Inclusive por recuperar o trabalho do Walker, que eu acho que é fundamental. Eu percebo que nós estamos, não sei se essa palavra é boa, né, numa evolução, né, no sentido de que, se hoje nós temos mais trabalhos aqui pensando essa temática, foi inclusive por causa de um percurso como sociedade, um percurso como outra arte, e isso é muito, muito importante, né? E agradeço muito ter essa oportunidade de trazer esse trabalho para cá, né? E pegando carona na resposta da Mariana, e pegando carona no texto da Glória, que aí em seguida eu já passo para ela, inclusive, eu me lembrei, Nina, a partir do que você coloca, do discurso do mestre, né? Porque o que fica de produção no discurso do mestre é o objeto A. O discurso do mestre deixa um resto, inevitável. Fiquei pensando muito nessa dimensão. E aí, pensando na demarcação de Matema, que isso coloca, né? Eu gostei demais, por isso que já vou passar correndo para a Glória, quando ela coloca, né, a dimensão do Matema, me ajuda a localizar a Glória. E o que eu quero? Vamos lá, que a dimensão do Matema é uma dimensão da homofonia que está em jogo, que Fernando vai trazer, né? Bom, enganchou no brinco. Eu quero agradecer a Nina e a Flávia. Então, primeiro, Nina, você sabe que eu mudaria agora o finalzinho, né, do meu trabalho, porque realmente a questão do resto é fundamental. O impasse deixa restos, e a grande questão humana é essa, né? Como lidar com esses restos. Então, para mim, a questão se deslocaria, né? E os restos também fizeram parte do trabalho, tanto de Mariana como de Cláudia, né? E é uma questão mesmo, né? O que fazer, como lidar, né? Porque sempre vai restar, né? Pela questão da incompletude, da imperfeição e tudo, a gente tem que lidar, né? Tem que se confrontar e lidar de alguma maneira com esses restos. E em relação à Flávia, você colocou realmente uma questão que eu não tinha pensado, né? Não é nem uma... É uma questão para mim, mas é uma questão que não tem, eu não posso nem abordar. A única coisa que eu tenho a lhe dizer é que, quando eu passei em movimento, né, eu não fiz a diferença de passagem, certo? Porque meu primeiro no trabalho, né, contato com o movimento foi justamente com a questão da passagem de um significante a outro, sem ter ponto de chegada nem ponto de partida, né? É como eu coloquei, a passagem em si mesmo. Aí me veio também a questão de que essa passagem é um movimento, mas não qualquer movimento, por isso que eu botei puro, não sei nem se esse adjetivo está muito adequado. Mas para diferenciar do movimento, às vezes que a gente tem uma ideia, né, física ou uma ideia mesmo cotidiana, aí eu coloquei o puro, né, porque é o puro movimento, né, é a pura passagem, mas aí me faz pensar. Agradeço também porque me faz pensar nessa diferença, né, entre movimento e passagem. Obrigada. É quase como assim, Glória, eu sei que você está trabalhando com outro objeto, outro material, mas eu fiquei pensando que se não teriam movimentos no dizer que poderiam ser condição para uma certa passagem, para outra coisa. Sim, né? sim, então, concordo. foi isso que me veio, sabe? Falo, movimentos entre significantes, movimentos da frase, movimentos da sintaxe, formariam, só depois de novo, a condição para que se passe a outra coisa. A passagem. Não sei, pensei por aí, mas preciso reler o seu texto. Eu achei bem importante, né? Até nessa colocação sua, né?
como condição para a passagem. Muito importante. Obrigada. E só Microfone. Precisa sim, que está gravando. Eu sou coordenador. É muito pequeno isso que eu vou falar. É só o seguinte, é que, num determinado momento, lá no final do seu trabalho, Glória, você se pergunta assim, como se poderia revelar esse impasse? Não é? Como lidar com esse impasse? E é aí que eu entendo a importância constitutiva, estrutural da literatura nas nossas reflexões, porque a literatura faz isso o tempo todo. Era só isso. Nina, e o interessante é porque achei ótimo, né, o que você disse, porque quando eu coloquei assim uma questão ética, eu tive vontade de estar ética e estética, né, porque mas não botei, só botei ética. não, eu também a minha fala é super curta, justamente se a gente quiser fazer essa brincadeira entre a literatura e a loucura, é que o Foucault vai dizer que o louco é o prisioneiro da passagem. Legal, muito bom. Eu declaro, então, encerrada a mesa de trabalhos, mas eu queria falar uma coisinha só, que ficou assim, ficou batendo. Eu queria declarar encerrada com esses dizeres, que eu acho que a gente explorou indiretamente. Então, eu terminaria dizendo que o que podemos, talvez, fazer agora é deixar ressoar, ecoar, retumbar loucamente no tambor do corpo. Isso.